Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Este é o programa Cada Vez Melhor com o Amor Exigente. Nosso encontro semanal aqui na Com Brasil TV, onde você fica aprendendo um pouquinho mais sobre esse extraordinário programa chamado Amor Exigente, que proporciona proteção social e qualidade de vida para você que está aí do outro lado nos assistindo e também para toda a sua família. O Amor Exigente sempre trazendo programas com temas bastante importantes, bastante urgentes, digamos assim, né? Miguel Tortorelli, nosso segundo vice-presidente da Federação de Amor Exigente. Programa que hoje acho que 30 minutos serão poucos, né, Miguel? Ah, não vai dar. Não vai dar, né? E hoje nós estamos trazendo uma pessoa fantástica, um grande amigo e que conhece muito sobre isso daí. Dr. Quirino Cordeiro Júnior. É isso aí, Dr. Quirino Cordeiro Júnior, ele que é psiquiatra, você já é diretor do Hub de Cuidados em Crack e Outras Drogas aqui de São Paulo, é professor, é amigo do Amor Exigente, nosso consultor, a gente sempre se socorre aqui com ele, enfim, você já conhece, já esteve aqui conosco em outros programas. Bem-vindo mais uma vez, Dr. Quirino, muito obrigado, viu, pela sua presença aqui. Muito obrigado, Thiago Bianchetti, muito obrigado, Miguel Tortorelli. Sempre uma imensa satisfação estar aqui com vocês e com todos os amigos do Amor Exigente. E por que eu falei que 30 minutos serão poucos? Porque olha só o nosso tema de hoje, a banalização do uso de álcool. Eu vou começar perguntando, é a pior droga que existe na sociedade? Thiago, é sem dúvida alguma a droga que mais causa estrago na vida das pessoas, na vida das famílias e na vida da sociedade como um todo. O álcool é a droga de longe mais consumida no Brasil. Existe uma sensação na sociedade brasileira de que não há problemas em se consumir álcool. Existe uma ideia equivocada na sociedade de que álcool não causa danos, não causa problemas. Existe uma minimização dos efeitos danosos do uso dessa substância. Isso muito porque o álcool é uma droga legalizada e por conta disso, então, é uma droga de fácil acesso. As pessoas conseguem acessar essa substância de maneira facilitada. Por conta disso, infelizmente, os jovens, os adolescentes acabam, então, tendo contato de maneira precoce com essa substância, e esse é um grande problema, porque nós sabemos que quanto mais precoce o uso de uma substância, maiores as chances da pessoa desenvolver no futuro dependência química, uso abusivo e um uso problemático. E sempre que uma droga é legalizada na sociedade, essa droga, então, ela acaba gerando nas pessoas uma percepção reduzida dos seus riscos. Essa droga acaba sendo absorvida pela cultura, acaba muitas vezes sendo absorvida por alguns grupos sociais, por algumas famílias, como sendo parte da vivência e da convivência entre as pessoas, e isso, infelizmente, leva com que haja um consumo aumentado e, por conta disso, danos importantes advêm dessa situação. Aquela questão, né? Se é legalizado, então é uma droga leve, não pega nada, né, Miguel? É essa a percepção que as famílias têm. Infelizmente é isso daí, mas a gente vê o contrário, né, querido? O que acontece com as pessoas que entram no mundo do álcool, entram pelo álcool, né, e passam para outras drogas. Sim. Normalmente é isso, querido? É verdade mesmo, uma porta de entrada. Essa banalização, né, do uso do álcool, nós podemos observar no nosso dia a dia, né? Muitas vezes no convívio com familiares, com amigos. Às vezes as pessoas falam, vamos tomar uma cervejinha, assim, minimizando, né, que na verdade vão se embriagar, vão usar uma droga que vai causar problemas para elas e que muitas vezes pode causar problemas para outras pessoas, né? Nós sabemos que o uso de álcool tem uma relação muito íntima com uma série de problemas na sociedade. Os problemas causados pelo álcool não ficam restritos
ao ao seu usuário. Por exemplo, o uso do álcool tem uma ligação muito íntima, muito estreita com violência doméstica. O uso do álcool tem uma relação muito íntima, muito estreita com acidentes de trânsito, acidentes automobilísticos, com mortes no trânsito. Inclusive, recentemente teve o caso aí do garoto, né, de 24 anos, 25 anos, de Porsche, né? Que coisa terrível, né? Esse é um problema muito, muito sério, porque como as pessoas têm problemas para identificar o álcool como sendo uma substância que pode causar problemas e acaba banalizando o seu consumo, essas pessoas acabam muitas vezes usando o álcool e se expondo em situações sociais de risco. Então, por exemplo, um indivíduo que acabou de consumir o álcool, ele acha que que não tem problema nenhum se ele, depois disso, pegar um carro e dirigir. E nós sabemos que o consumo de álcool e a direção é uma mistura, muitas vezes, infelizmente, fatal. Então, essa é uma questão muito grave que nós precisamos sempre atentar, né, na nossa sociedade. Tem a questão das mulheres também, né? O nosso programa aí, 90%, se não mais, né, Miguel, é formado por mulheres que procuram os grupos de amor exigente, que se colocam em situações de risco também, né, doutor? Vulnerabilidade. Pegando um gancho, né? As mulheres. Outro dia eu vi uma pesquisa, não sei se é oficial ou não, que as mulheres entre 16 e 23, 24 anos estão bebendo mais que os jovens. Infelizmente, Miguel, tem ocorrido um aumento importante do consumo de bebidas alcoólicas entre mulheres. E as mulheres são especialmente mais suscetíveis aos efeitos danosos do álcool. As mulheres se embriagam mais facilmente. O organismo é outro, né? Com doses menores, elas já ficam mais embriagadas. E em estando embriagadas, infelizmente, elas ficam numa situação de maior vulnerabilidade. Elas podem ser vítimas, né, de uma série de problemas, de violências. As mulheres têm uma chance maior de terem problemas de saúde graves advindos do uso do álcool, mas a despeito disso, infelizmente, o que você disse é verdade. As mulheres têm cada vez mais bebido, se comparando, né, em termos de prevalência com os homens. E esse é um problema bastante grave que nós temos enfrentado na sociedade. E outra coisa que era raro antes, né? Hoje você vê os bares, nesses lugares onde as pessoas ficam bebendo, tem aqueles grupos, aquela mesa que só tem mulheres. E bebendo até bastante. Esse é um fenômeno interessante, Miguel, porque obviamente que todos nós somos favoráveis, porque as mulheres têm os mesmos direitos que os homens, que haja, né, cada vez mais avanço nos direitos que as mulheres têm, mas infelizmente... Mas não que é errado, né? Exatamente, mas infelizmente as mulheres têm conseguido coisas boas nessa caminhada, mas infelizmente elas têm absorvido coisas ruins, né, do comportamento masculino, e uma dessas coisas é o uso de drogas em geral, mas especialmente do álcool. Doutor Quirino, o senhor falou a respeito dos problemas que causam, né, para a sociedade, como os acidentes, né, os acidentes, bem entre aspas, aí, de trânsito, a questão das mulheres se tornarem vulneráveis para uma série de violências. Agora, no aspecto físico, assim, quais os males, né, que o álcool pode causar na pessoa? O senhor, como psiquiatra, aí, conhece bem aí. O álcool, Thiago, é um fator de risco importante para uma série de doenças. Começando pelas doenças mentais, doenças psiquiátricas, o álcool é uma droga que causa uma neurodegeneração. Então, pessoas que consomem álcool de maneira crônica, infelizmente apresentam lesões cerebrais e, por conta disso, podem apresentar quadros de demência. Então, álcool é um fator de risco importante para quadros demenciais. Álcool é um fator de risco importante para outros quadros psiquiátricos, como depressão, ansiedade. A depressão, que é bastante comum como um fator advindo do uso do álcool, a depressão pode acontecer nas pessoas que consomem álcool, tanto pela ação direta do álcool no sistema nervoso central. O álcool é uma droga depressora, sistema nervoso central, aumenta a chance da pessoa ter depressão, e o álcool também, infelizmente, causa uma série de problemas na vida do usuário, problemas familiares, problemas sociais, e essas dificuldades, essas perdas
que a pessoa que apresenta dependência ao álcool acaba sofrendo ao longo da vida, toda a dificuldade que o álcool coloca na existência dessa pessoa, acaba fazendo com que essa pessoa seja submetida a situações difíceis na vida, e isso favorece o aparecimento de quadros depressivos. Além disso, o álcool também pode causar quadros psicóticos, né? Existe a psicose alcoólica, o álcool pode causar síndrome de abstinência, que é uma síndrome de abstinência grave, pode levar, em casos mais agudos, inclusive à morte. O álcool pode causar problemas físicos, problemas como, por exemplo, problemas hepáticos, problemas pancreáticos. Álcool é um fator de risco muito importante para desenvolvimento de câncer. E essa é uma questão que acho que vale a pena nós falarmos aqui. Thiago e Miguel, inclusive o INCA, né, que é o Instituto Nacional de Combate ao Câncer, o INCA tem trabalhado muito agora recentemente, tentando buscar informar a sociedade dessa relação estreita que existe entre consumo de álcool e em qualquer dose. Em qualquer dose. Não existe dose segura, né? Não existe dose segura para o álcool. Acho que essa é uma questão importante, queria chamar a atenção dos amigos aqui, Thiago. Não existe dose segura para o uso do álcool. O álcool, mesmo em doses pequenas, é um fator de risco para essas doenças todas que nós estamos falando aqui, mas principalmente para o câncer. Porque durante muito tempo existia um debate se doses menores poderiam ser mais seguras. Aquela coisa de uma tacinha de vinho faz bem para o coração, um monte de balela, né? Na verdade, a pessoa pode trazer benefícios para o seu coração, para o sistema cardiovascular, tomando suco de uva, né? As mesmas substâncias que estão ali no vinho e que causam benefícios, né, para as pessoas, também estão no suco de uva. O grande problema é que lá no vinho há álcool, e o álcool causa dano para as pessoas. Isso que é importante ficar claro aqui. Nós estávamos falando agora sobre os problemas de saúde advindos do uso do álcool, e o câncer é um dos principais desses problemas. E está relacionado mesmo com doses menores. Então, é muito importante que as pessoas se conscientizem disso, que não existe dose segura para o consumo do álcool. Querido, deixa eu te perguntar uma coisa que é normal acontecer nos nossos grupos lá. Existe o problema da hereditariedade quanto ao consumo de álcool? Os filhos podem se tornar também por causa disso? Boa pergunta, a gente ouve muito isso. Pode, essa é uma questão importante. Existem duas situações em que favorece o consumo do álcool e depois, infelizmente, o desenvolvimento da dependência da substância em algumas famílias. Primeiro é a questão genética. Então, existe um componente biológico no desenvolvimento da dependência do álcool. Essa é uma questão já bastante consolidada na literatura médica. Então, a questão da hereditariedade ligada à genética, uma questão biológica. Então, filhos de pessoas com dependência ao álcool, ou filhos de pessoas que estão em famílias onde há muitos casos de dependência ao álcool, essas pessoas têm um componente biológico que favorece o aparecimento do quadro de dependência química. Essa é uma questão. A outra questão é o componente ambiental que existe em determinadas famílias. Então, infelizmente, existem algumas famílias que são mais permissivas em relação ao uso do álcool. Existem algumas famílias que trazem para o seu convívio, né, para o convívio familiar, o álcool como sendo uma substância que acaba fazendo parte das festas, das celebrações, das comemorações. E isso, infelizmente, acaba, algumas famílias, criando uma cultura do consumo do álcool. Então, as crianças que estão crescendo naquele ambiente acabam, infelizmente, se expondo, muitas vezes de maneira precoce, ao consumo do álcool, e isso, infelizmente, é um fator de risco importante para o desenvolvimento de problemas com o uso das substâncias no futuro. Então, nós temos desde o componente hereditário ligado ao mecanismo biológico, genético da dependência química, nós temos essa questão da hereditariedade ligado a uma cultura de uso de álcool que existe em algumas famílias. Então, é muito importante também aproveitar aqui, Miguel e Thiago, nós estamos conversando com os amigos aqui do Amor Exigente, que nós precisamos cuidar, proteger as nossas crianças, os nossos adolescentes, para que elas não acessem de maneira precoce o álcool. Nós sabemos que quanto mais precoce
o uso dessa substância, maior a chance da pessoa desenvolver problemas no futuro. É importante também nós falarmos aqui, muitas vezes nós falamos sobre drogas como sendo portas de entrada para outras, drogas que são portas de entrada para a dependência química. Não existe dúvida mais em relação a isso. O álcool é a grande porta de entrada para o uso de outras substâncias. Dificilmente nós chegamos, por exemplo, na Cracolândia e nós identificamos que a pessoa que está ali começou usando o crack direto. Né? Quando nós pensamos na maconha, nós sabemos que a maconha é uma porta de entrada quando nós pensamos nas drogas ilícitas. Então, para as drogas ilícitas, a maconha em geral é a droga que as pessoas iniciam o uso primariamente. Mas quando nós pensamos em droga de maneira geral, o consumo se inicia pelo uso do álcool. Daí a importância de nós atentarmos e protegermos as nossas crianças do uso dessa substância. Falando da Cracolândia, Miguel, que todos nós nos preocupamos com aquela situação aqui na cidade de São Paulo, mas infelizmente existe essa realidade hoje de cenas abertas de drogas em vários lugares, Brasil afora, e é uma questão impressionante, porque existe, obviamente, nas Cracolândias uma prevalência maior do consumo do crack. Né? O crack é uma droga, nas Cracolândias, a droga de maior consumo. Entretanto, nós temos dados aqui lá no serviço onde nós trabalhamos, lá no Hub de Cuidados em Crack e Outras Drogas, que se ocupa em tratar de pessoas nessas situações que frequentam cenas abertas de uso de drogas aqui no município de São Paulo. Nós sabemos que logo depois do crack, mas logo depois mesmo, a droga de maior consumo pela população que se encontra ali na Cracolândia é o álcool. E por que isso? Porque, primeiro, essas pessoas são dependentes de crack, mas elas são dependentes do álcool também. A imensa maioria das pessoas que estão ali na Cracolândia começaram a fazer uso do álcool. Foi a primeira droga que as pessoas começaram a experimentar. Infelizmente, nós temos um outro problema com o álcool no Brasil, Miguel e Thiago, que é o preço. O álcool é uma droga que custa muito pouco. Hoje nós temos, por exemplo, aquele aguardente, que é o corote, que é um preço irrisório, e as pessoas conseguem acessar aquilo de maneira facilitada. Uma outra questão também que, infelizmente, nós não temos controle no Brasil dos pontos de venda de álcool. Ou seja, nós temos muitos pontos de venda dessa substância. Isso é uma venda facilitada. Uma fiscalização. Fiscalização muito pequena. Então, tudo isso favorece com que as pessoas, infelizmente, na sociedade, acabem tendo maiores problemas no consumo dessa substância. Doutor Quirino, entrando nessa questão da banalização, né? Eu vou até dar um exemplo familiar, viu, Miguel? Há alguns anos eu fui fazer a festinha de aniversário do meu filho, aí não teve álcool, não teve nada, porque, festa de criança e tal. Aí na próxima que eu fui fazer, teve familiar que falou, escuta, vai ter uma cervejinha lá, porque se não tiver, eu levo, não tem problema nenhum. Então, assim, isso está enraizado, né, dentro das famílias, na casa das pessoas. E essa é uma questão interessante e importante, porque tem muitas pessoas, e algumas famílias que infelizmente funcionam assim, que não conseguem se divertir, não conseguem organizar uma festa, uma celebração, uma comemoração, sem que haja a presença quase que obrigatória de bebida alcoólica. Né? E quando fala da cerveja, eu insisto, eu já dei esse exemplo anteriormente aqui na nossa conversa, essa banalização das pessoas falando, por exemplo, vamos tomar uma cervejinha, como se essas pessoas não estivessem indo ali para se embriagar, para alguma substância que pode causar problemas. E é interessante isso, falando da percepção de risco, Thiago, em relação ao uso do álcool, o último levantamento global sobre o uso de drogas mostrou que o Brasil é o segundo país que tem a menor percepção de risco sobre o uso do álcool. Nós perdemos, nesse levantamento internacional, apenas para a Irlanda, que é um país que tem um consumo importante de bebidas alcoólicas. Então, no Brasil, infelizmente, nós temos uma cultura na nossa sociedade que favorece com que as pessoas entrem em contato com o álcool. As pessoas não conseguem perceber de maneira muito clara que o álcool causa problemas de saúde física, causa problemas no convívio entre as pessoas, não consegue perceber que o álcool causa problemas de acidentes, violência, problemas, por exemplo, no trabalho. A principal causa de absenteísmo, de falta ao trabalho no Brasil é o uso do álcool. Segundas-feiras. Pessoa que perde o controle e acaba, infelizmente, se embriagando e no dia seguinte tendo dificuldade de trabalhar. Então, quando nós pensamos, Thiago, no uso do álcool, nós não estamos falando apenas do álcool causando problemas para o seu usuário.
que causa. Mas nós estamos falando do álcool que causa problemas nas famílias, que infelizmente o pai embriagado agride a esposa, agride os filhos, é o camarada embriagado que acaba se envolvendo num acidente automobilístico e acaba ceifando a vida de outras pessoas. Então essa é uma outra coisa que é interessante quando nós falamos sobre drogas e a necessidade de nós termos políticas públicas cada vez mais restritivas, né, para que evitemos o uso de álcool nas pessoas. Muita gente fala assim, bom, mas eu não tenho problema na minha família, eu não uso droga, então esse não é um problema que não me diz respeito. Não é verdade. Porque você pode estar, por exemplo, com sua família no carro e ver uma pessoa do outro lado, embriagada. Como o caso do motorista de Porsche aí, que não tinha nada a ver com a história, estava trabalhando, né? Estava retornando. Então, quando nós falamos, Thiago, sobre drogas de maneira geral, inclusive as drogas lícitas, esse é um problema que diz respeito a toda a sociedade, porque toda a sociedade acaba, de uma certa forma, sofrendo com isso. Eu só queria aproveitar aqui para fazer um gancho com uma questão que eu julgo muito importante, Thiago e Miguel, que é a questão da legalização das drogas hoje ilícitas. Existe uma série de estudos científicos mostrando em países que legalizaram a maconha, que descriminalizaram a maconha, sempre que existe uma diminuição do controle por parte do Estado na oferta de drogas, existe um aumento do consumo. Então, sempre que há legalização de drogas, descriminalização de drogas, há um aumento maior da oferta dessas substâncias e, por consequência, aumento do consumo e aumento de todos os problemas decorrentes disso. Então, nós conseguimos perceber isso no álcool, né? Hoje, a droga de maior consumo na sociedade brasileira, a droga que mais problemas causa na sociedade brasileira é o álcool, não é a maconha. Agora, se nós legalizarmos a maconha, daqui a pouco vai estar igual. Vai estar mesmo que a gente tem igual, a gente vai ter com a maconha. Por quê? Porque sempre que a gente legaliza, a gente vai acabar aumentando a disponibilidade da droga e vai acabar aumentando o consumo. Então, não é o caminho apropriado para nós lidarmos com políticas públicas trazendo drogas que estão na ilegalidade para a legalidade. Isso só vai trazer mais problemas para a nossa sociedade. Eu estou querendo uma coisa que não passa na cabeça de ninguém. Uma droga ilícita, né, que querem o Supremo Tribunal Federal quer liberar 60 gramas, 25, 100, sei lá quanto, e você vai comprar de quem? O único que vende é o traficante. Então você vai liberar o quê? O tráfico? Esse projeto é um grande absurdo. Mas só para que os amigos possam entender, quais são as duas drogas de maior consumo no Brasil? Quais são? Álcool e tabaco, que são as duas drogas legalizadas. Se nós tivermos aqui um pouco a maconha legalizada, a gente vai ter, com certeza, aumento da maconha. Não é preciso ser um gênio para fazer essa correlação, né? Se é liberado, então o acesso é mais fácil. Exatamente. Vai consumir mais. E essa é uma questão que o Miguel está nos trazendo, né? Essa apreciação que o STF, né, o Supremo Tribunal Federal está fazendo hoje, de uma ação que tem curso lá, que busca a descriminalização da maconha, essa é uma situação ainda mais bizarra, porque, na verdade, o que o Supremo pretende, então, é descriminalizar. Então, na verdade, vai deixar de ser crime, né? Você tá com droga, portar droga, guardar droga, usar droga, mesmo em público. Só que é isso, só que a venda, a compra continua sendo ilegal. Então, na verdade, você vai descriminalizando, vai aumentar a possibilidade das pessoas comprarem drogas, porque elas vão poder portar, elas vão poder consumir em público, enfim. Então, isso vai deixar de ser crime e, por consequência, vai aumentar o consumo, porque vai ser mais fácil você poder ter droga em sua posse, usar droga em público, você guardar drogas. Então, em facilitando com que essas coisas aconteçam, vai facilitar com que as pessoas, então, adquiram a droga, só que adquirir drogas, comprar drogas, ainda vai continuar sendo ilegal. Então não tenham dúvidas de que quem vai acabar se beneficiando mais se essa for a decisão do STF, vai ser o mercado ilegal de drogas, ou seja, vai ser o narcotráfico. Nós vamos com isso, se o STF tomar essa decisão pela descriminalização das drogas, sem dúvida alguma, o STF vai dar mais força ao narcotráfico no país. E nós não podemos aceitar isso. É por isso que essa PEC, nesse projeto de emenda constitucional que está tramitando agora, a PEC 45, ela é tão importante, porque ela de vez sepulta qualquer tentativa do STF de
descriminalizar as drogas no Brasil. E eu queria aproveitar, Miguel e Thiago, só para trazer um outro aspecto aqui para a nossa audiência, que eu julgo muito importante em relação ao uso do álcool no Brasil, porque nós estamos falando aqui sobre o consumo dessa substância, que no Brasil é um dos maiores consumos de álcool per capita no mundo, porém, de maneira bastante interessante, o último levantamento nacional sobre o uso de álcool e drogas, que foi feito pela Universidade Federal de São Paulo, pela Unifesp, mostrou que metade da população brasileira não usa álcool. Interessante isso, né? Metade da população brasileira não usa álcool. Então, quem está usando demais. Exatamente, exatamente. O grande problema que a gente tem no Brasil hoje é que essa outra metade que está usando droga, está usando porque não está álcool, está usando uma quantidade muito grande. Então nós temos no Brasil mais ou menos metade da população sem usar álcool, e da metade que usa, metade então dessa metade, então 25% mais ou menos da população adulta brasileira, usa o álcool de maneira que nós chamamos que é o uso em brinde. O que significa isso? Que num curto período de tempo as pessoas usam uma quantidade muito grande de álcool. Então é aquela pessoa que vai para balada e enche a cara. Na segunda e na sexta, mas chega no final de semana, usa grandes quantidades de álcool num período curto de tempo. Se embriagam de um jeito muito importante. Então, esse padrão de uso de álcool, que a gente chama de binge, né? Isso causa uma série de problemas para a sociedade. Porque se a gente for ver, dependência do álcool deve acometer mais ou menos 9% da população brasileira. Agora, a grande questão é que esse resto da população que bebe, tirando esses 9% que são dependentes, que tem a doença da dependência do álcool, esse restante da população bebe muito. E bebe desse jeito, né? Com esse padrão de uso, que é o do binge. E essa é uma questão que aí as pessoas se colocam em risco para doenças, porque elas estão ingerindo grandes quantidades de álcool, e por conta disso, então, aumenta o risco de elas desenvolverem problemas de saúde, como, por exemplo, o câncer. Isso daí é um grande problema, porque em usando grandes quantidades de álcool, essas pessoas se expõem a situações de violência, elas sendo agentes de violência ou elas sendo vítimas de violência, como nós já conversamos aqui. Isso expõe essas pessoas para que elas se envolvam em acidentes automobilísticos, que elas tenham problemas de trabalho, problemas de relacionamento interpessoal. Então, esse tipo de padrão de uso, que é o do binge, que é uma característica do uso do álcool no Brasil, é extremamente danoso. Infelizmente, nós temos no Brasil essa cultura, ou seja, uma em cada 4 pessoas no Brasil usa álcool nesse padrão, que é de, novamente, um curto período de tempo, usar uma grande quantidade do álcool, buscando se embriagar, e infelizmente, em fazendo isso, as pessoas estão causando problemas para si, em especial para a sua saúde, mas também causando problemas para suas famílias e para todo o conjunto social. Por isso, os amigos Amor e Gente estão nos acompanhando aqui, é muito importante que vocês sejam atentos em relação a isso, porque nós precisamos cada vez mais combater o mal que o álcool causa na nossa sociedade. Olha aí quantas informações relevantes, quantos dados, quanta reflexão o Dr. Quirino trouxe pra gente, né, Miguel? Infelizmente nosso tempo acabou. Ele vai voltar porque ele já é de casa. Miguel, obrigado. Dr. Quirino, obrigado. Obrigado, Thiago. Volte sempre. Pessoal aí de casa, muito obrigado pela companhia. Até a próxima. Tchau.